partilhas. Responsabilidade de um cuidado não visível é um todo, ou uma parte que vai caminhando com cada pedaço deixado de múltiplos desejos. Somos disso tudo aquilo que desejamos. Somos uma versão nova. E acreditar nessa imensa utopia nos cerca de poeiras de felicidades. Abriremos sorrisos com os olhos puxados e alcançaremos nuvens com saltos de querer mais. E tudo se transforma. Ô, dona Renan! Dona Renan, é quando você chega que não lembra o nome da dona da casa, né? Dona Renan! Seu Francisco, ele é o guardador da casa, o seu Francisco. Vale, ó, esqueci a azul dentro da água sanitária, ó. Sâmia, eu tava conversando com as meninas, né? Eu falei assim, gente, a Sâmia, pra mim, é nas primeiras figuras de teatro de rua que eu tenho como referência, né? Ai, porque Deus, apesar de eu não ter seguido muita pra palhaçaria, mas assim, né? Até hoje eu sou uma artista de rua, né? E aí, sabe onde foi que a gente tava falando de Guará nesse instante, né? Guaramiranga, né? Esse Guarabiranga, sei lá, em Guaramiranga. Eu não sei se tu lembra, tava você, a Oswald, Vanécia, né? E vocês estavam fazendo um curso lá pra prefeitura. Sim, um curso. demais! E aí eu lembro, gente, que eu lá menininha, muito mocinha, exatamente, muito assim, mocinha. Que eu sou, eu vou dizer, eu tinha 13 anos, eu fugia pra Guaramiranga, certo? Tu fugia pra Guaramiranga? Fugia. E tu morava onde? Aqui. Com 13 anos eu fugia pra Guará. Minhas amigas, a gente fugia. Sim. Porque a família da minha mãe é de Baturité. Então eu ia pra lá, dizia assim, se qualquer coisa, diz pra minha mãe que eu tô aqui. Aí a gente, ó, Guará. Vamos lá, né? Falar um pouquinho da Sâmia. Sâmia, Pita, Samichona.
Michona, são os apelidos pelo qual eu chamo ela às vezes. A gente, na verdade, a gente se conheceu quando eu fazia parte de um projeto social chamado Circo Escola, lá no Bom Jardim, através do Acleito Vicente. Ele foi pra lá por causa de um projeto, né? No qual ele ia ter que montar um espetáculo junto com esses alunos. E aí foi onde ela foi lá e deu algumas aulas para os alunos, né, juntos. E passou-se muito tempo. A gente deixou, daí ele terminou o projeto, aconteceu várias coisas, né, com o Cleilton e tal. O Cleilton faleceu e então a gente meio que deixou de ter contato. Passaram alguns anos, né? Eu tinha saído da arte totalmente. E aí eu voltei a pensar em trabalhar com arte, né? Porque quando a gente trabalha com arte, tem algum contato com arte, é muito difícil a gente se manter longe dela. E aí eu reencontrei a Sâmia dentro de um outro projeto lá no Bom Jardim, chamado CCBJ, né? O Centro Cultural Bom Jardim. E aí a gente se reencontrou e foi uma coisa incrível. Ela me chamou eu disse pra ela que tava querendo voltar, né? Que tava começando a voltar a trabalhar com arte, teatro e tudo mais. E aí ela disse assim, tu ainda faz acrobacia? Aí eu disse, faz tempo que eu não faço nada, assim, ainda tenho bastante flexibilidade. E aí ela me chamou pra um curso de acrobacia que ela tinha pra iniciantes. Eu disse assim, mulher, eu não tenho dinheiro pra pagar não, eu tô lisa. Tava sem trabalho, sem nada, não tinha como pagar, né? Aí ela disse, não, vem que eu abro uma vaga, te dou uma bolsa pra tu fazer. Tá certo. Aí eu fui. Passado alguns dias eu fiz muitas aulas com ela, e aí ela me convidou pra fazer parte da companhia. Então, a Sâmia foi, né? Esse caminho foi a pessoa que abriu caminhos mesmo para eu voltar para a arte, decidir e definir minha carreira profissional. Prova disso é que eu me formei como professora, como licenciada em dança a partir do que ela me indicou, né? Porque eu disse para ela que queria fazer faculdade. E aí estava abrindo o curso de teatro, né? Aí tinha aberto o curso de teatro, eu disse assim, na UFC, na Universidade Federal do Ceará, eu disse assim, eu vou fazer, já tinha feito o Enem. Aí eu disse assim, não, vou fazer o Enem e vou tentar teatro. Aí ela disse assim, faça isso não. E na mesma época em que eu tava fazendo o Enem, né, pra conseguir entrar na universidade, tava começando o curso de licenciatura em dança, né? A primeira turma ia abrir no ano que eu ia entrar. E aí ela disse assim, faça dança, vai pra dança. Lá tu tem mais, você vai pensar mais o corpo, o teatro tá um pouquinho atrasado nesse sentido e tudo, né? E a gente utiliza muito o trabalho de alguns métodos, né, utilizados na dança, na criação. Vai pra dança. Eu disse, tá bom. Acabei entrando. Hoje eu sou formada, sou uma licenciada em dança, né? Eu posso ser professora de escola pública na linguagem de dança, graças a Sâmia. Pois é. Então, assim, além disso, a gente tem acho que a nossa maior ligação mesmo também, claro, foi graças ao Acleilton, né? Porque se não fosse ele, acho que a gente não tinha se encontrado e se mantido tão próximas. Então, Sâmia é isso. Sâmia é minha guia profissional. Foi ela que praticamente determinou como é que eu ia vir, por que caminhos artísticos eu iria seguir. Era mais interessante seguir. Então, acho que, além de ser uma grande amiga, né? Quando tô com problemas, ela segura minha mão e grita comigo, me dá carão pra caramba. Mas isso é coisa dela. Que ela me chama, sabe qual apelido que ela me chama? De Bruta Flor. Só que, né? Não sou só eu que sou Bruta Flor. Bem,
Bichona. Homenagem merecida, né, meu amor? Obrigada por tudo. Acho que não seria eu como eu sou atualmente se não fosse por você e pelas suas orientações. Te amo, bicha. Tu conheceu o Acleilton, né, Germana? Sim, Então tu lembra como ele era bruto. era assim. E não faço não. Eu morria de medo, menina, de fazer parada de mão. Ele vai fazer assim. Vai fazer agora. Ele tinha umas coisas muito... E eu ficava fora, meu Deus. E você enfrenta seus medos, viu? Bora. Agora. Aí você ia lá, eu fazia só com a mão só, porque aí de repente caía. Eu falava, meu Deus. Aí eu peguei um trauma por uma época, depois eu senti que era isso mesmo. Tinha que enfrentar. Eu fazia um curso com a Silvia Moura, no Zé de Alencar. E aí ele apareceu, me apaixonei por ele. A gente se apaixonou, assim, eu e a Cleita, a gente queria se casar. Nossa, que lindo. Aí, só que ele é tão chato, tão chato. A paixão passou. Ele tá morrendo de rir onde ele estiver. Com certeza. Ele era tão chato que ele olhou pra mim e disse assim, é assim, eu sou assim. Ou você namora comigo ou você trabalha comigo. Aí só de abuso eu falei, pois eu trabalho com você. Eu era abusada e infarosa. Ou trabalhava ou namorava. Sim. Aí eu passei a namorar. Opa! Ou a trabalhar. Aí ficou o sentimento, Ficou né? muito, Tá, nossa, essa daí é uma novidade. E aí eu e o Milton, a gente falou assim, vamos fazer aula com esse cara, né? Antes desse, né? Vamos fazer aula com esse cara. Que ele tinha ido dar umas aulas de acrobacia na Silvia Moura e eu queria muito ser ginasta na minha vida. E não existia, eu era caro demais, né? Enfim. E aí a gente, vamos fazer aula com ele. A gente chegou lá no dia do treino dele. A gente descobriu que era lá no TJA. E a gente veio fazer sua aula. Aí ele disse, vocês sabem fazer acrobacia? A gente, não. Aí ele, então tá. É assim. Se vocês aguentarem, vocês ficam. Era desse jeito, gente. Sério. É muito Aqueles isso, banquinhos de madeira, começou assim, tinha que fazer cambalhota em cima do banco de madeira. Eu não sabia nem fazer uma cambalhota. Como é que eu vou fazer um banco de madeira? Aqueles assim, ó, Aí eu digo, é porque eu sou o cão também, né? O cara vem desafiar, eu digo, se lascou. Aí eu fiz. O Milton todo se tremendo. Era pra ficar meia hora correndo naquela sala do teatro. Na sala de teatro, lá no teatro, no anexo, né? Meia hora correndo, o Milton, não vou aguentar. Você vai, nego. Nego, você aguenta. Porque eu não vou desistir, não. Porque ele desafiou assim logo de cara. E aí, no primeiro espetáculo que eles já tinham, eles me botaram pra ser a palhaça. Me pintaram de palhaça e pra tocar um tambor lá. Aí foi. Mas aí esse me botaram pra ser palhaça, pintaram minha cara, era tipo alguma coisa a ver com a nada ou já era um negócio mais... Não era nada. Não era nada mesmo. Era só a cara pintada pra dizer que era palhaça. Por isso. Olá, muito feliz de poder estar aqui gravando esse vídeo para partilhar um pouco da grande admiração e do imenso carinho que eu tenho a essa mulher que está sendo homenageada hoje pelo grupo Garajal, tão carinhosamente, que é a Samia Bittencourt. A nossa história é de muito tempo. A gente se conheceu por volta de 2007, 2006. E desde então a gente não se largou, mesmo na distância a gente sempre está junta. Nós somos não só companheiras de trabalho, mas de vida. Nós somos comadres, nós já dividimos o mesmo teto algumas vezes. Nós sempre dividimos sonhos, desejos, inquietações, qualquer hora do dia e na madrugada. Então, para mim é muito especial poder estar aqui falando do meu amor, assim, e do quanto que eu admiro essa mulher, de quanto que eu me inspiro nela, de quanto eu me vejo nela, de quanto ela é um espelho para mim. E
do tanto que ela já me ensinou, né, nesses anos que a gente divide o trabalho e a vida. A gente tem um grande presente que a gente consegue alimentar e agradecer, que é por 14 anos quase a gente mantém a Cia Clê viva, pulsante, criando. E hoje tudo faz muito sentido, assim, todo esse caminho que a gente já trilhou juntas, todos os lugares, não só físicos, mas espaços internos que a gente vai ocupando e preenchendo de sentido, né? Quando a gente vai vivendo essa história da companhia. E para mim, tudo isso faz sentido porque a gente está juntas, né? Porque é Sâmia que tá conduzindo, que está instigando, que está provocando, que está dirigindo esses processos. E é isso, eu tô tentando falar mais de trabalho, porque se eu for falar muito de amor, eu começo a chorar, ela sabe. Mas muito feliz de ver tudo que está acontecendo na carreira da Sâmia, tantos lugares de reconhecimento, premiação, homenagem, né? Essa mulher, ela tem uma trajetória realmente muito admirável, de muita força, muita potência e muita insistência. Pense numa bichinha arretada essa daí, viu? Sou fã, te amo. Como que surge, assim, essa tua paixão pelo circo, assim, de onde que vem esse negócio? Porque é a palhaçaria, é a acrobacia, é tudo no mundo que tu inventa de fazer das habilidades e artes circenses. Da onde que vem esse negócio? Não sei. Só Deus. Não sei, porque eu nasci e me criei numa família de protestante. Então eu nunca dancei São João, quadrilha, eu nunca fiz nada dessas coisas. Eu dançava nas festinhas outras da escola, porque eu sempre gostei. Mas eu nunca participei dessas coisas, porque tinha coisa da carne, né? Festival, carnaval na escola, jamais. Eu faltava tudo em que era da carne, né? Então, eu não sei se eu cheguei... Eu não sei nem se eu fui a um circo na minha vida, na minha infância. Eu não sei, eu não lembro, eu não tenho imagem nenhuma de lembrança, assim. Eu tenho essa lembrança que eu era uma louca, que eu adorava subir em árvore, pular muro, eu adorava. Gente, eu brincava de pega-pega em cima do muro, alto. Eita. E pra mim era muito alto, né? Meus amores, ela que iniciou. E aí, pra não me pegarem, eu simplesmente pulava, me jogava do muro, entende? Então eu sempre gostei disso. Agora, para um lado espiritual, tem uma... Não sei se todo mundo pode acreditar nisso que eu vou dizer, mas tem um lugar meu de uma terapia que eu fui fazer, que eu sempre sou assim, né, meio, eu não vou dizer nada, ela que descubra, né? E tem ela chegou para mim, foi muito incrível, que ela lê nossas vidas, que estão aqui ainda muito aqui na gente, e ela disse: Sâmia, é tão interessante que eu acho que para você começar a evoluir, a gente precisa estar nos lugares que diz do que a gente veio, né? Não tem nada a ver com carro, não tem nada a ver mais do lugar. Então ela disse que eu vim da estrela Sirius, de uma família tradicional de circo. Ela falou assim. Nossa. E que eu vim para fazer rir. E que era legal eu sei lá, né, acompanhar algumas, me inteirar para ver se era interessante. Aí eu falei assim: eu sou palhaça. Ela: por que tu não me disse isso? Porque ela tinha, né, passado pra outra coisa, tipo assim.
Ela querendo me convencer, porque como é que você diz? Resolvido nessa vida, Né? eu vou aqui falar. Como é que você diz que vai ser palhaço? Ei, a tua história é ser palhaço, ó, tá doido, né? Aí ela falou assim, rapaz, eu já tinha resolvido muita coisa aqui nessa terapia. E eu morri de rir com ela, assim, porque assim, não, eu sou palhaça. Que incrível, viu? E não é desse lugar da Luna, nunca foi, assim, apesar de eu achar a coisa mais incrível aquela lona. Acho que uma das mais lindas experiências que a gente teve com Nada Nem Ninguém foi no primeiro festival de circo do Recife, que a gente já tinha passado pela Escola Nacional de Circo, e aí eles foram se apresentar lá, a gente também, e eles estavam sem palhaço. E eles chamaram a gente para fazer os palhaços da apresentação da Escola Nacional. E a gente foi fazer o palhaço mesmo tapa-buraco no circo, né? E foi... Que é mesmo da raiz mesmo. E a gente foi fazer e foi a experiência mais linda, assim, porque foi muito lindo ter feito isso, né? Mas eu gosto da rua, eu acho que eu era mambembe, eu acho que eu andava naquelas carroças, né? Porque eu gosto da rua, eu realmente... O Tiquinho de Nada estreou no teatro, precisava de uma estrutura e tal, e eu não aguentei, né? Fui pra rua, porque eu acho que a rua... E quando tu fala também de uma família protestante, né? Que tu diz. Aí como que foi pra família, assim, quando tu começou a tomar esses rumos? Meu pai era de boa. De boinhas? Meu pai de boa, agora minha mãe... Porque, na verdade, minha mãe que era da igreja, né? Meu pai de boa, meu pai foi baterista na adolescência, ele adorava essa coisa da arte e tal, Olha aí, né? já onde é que a gente sabe a percussão de frente É. olha aí. E aí minha mãe, não, se eu quisesse fazer era na igreja, porque eu também já era conhecida na igreja, né? De fazer uma história que eu tinha sempre que me apresentar nas festas sociais, entendeu? Era. Até hoje eu passo assim no centro, aí tem alguém que fala, olha a Roma! De 1814 eu fazia essa Roma e a pessoa ainda, né, lembra essa história, é muito engraçado. Mas minha mãe ficou surtada, minha mãe ficou muito chateada que eu disse que não, mãe, isso aqui não é só pra igreja não, isso aqui é pra vida. E ela ficou muito chateada. E aí, porque eu sou assim, eu sou meio ruim, entendeu? Assim, ó. E aí eu, nessa história com a Silvia Moura, terminava todo mundo só de calcinha e cueca e enlameado, né? E aí eu não falei nada pra minha mãe e convidei minha mãe. Minha mãe quase... Ela realmente... dessas, viu? Eu disse, cara, se eu falar pra ela, vai ser uma confusão tão grande que eu não vou fazer. É mesmo. Porque eu vou me estressar tanto, entende? É assim, tão delicado. Eu entendo ela, mas eu não sou ela, né? E aí eu digo assim, rapaz, ela vai ter uma surpresa. Mas E tinha que é ter isso. chamado. Mulher, deixar ela em casa. Mas ela queria não. Mas ela tinha que ver a filha dela Tem no que palco. ver. É igual eu faço também com a minha mãe. Ela tem que ver. Tem que ver. Gostando ou não. Igual, se quiser uma filha ainda, é desse jeito. É desse jeito. É desse jeito aqui. Mas foi uma confusão, assim, uma conversa, né? Mas ela teve que engolir, porque Eu engolia, né, bicha? Mãe é mãe, não vai abrir mão da tinha essa filha, coisa filha desse artista, vai pra outro canto, É. né? Vai. É isso. Nunca não deixei de rir, né? Mas assim, né? Que você, e na verdade, eu acho que das 3 filhas eu era mais tranquila, assim, entendeu? Então ela foi entendendo também, assim, né? Realmente pena da sua mãe. Olá, fui incumbida aqui de uma missão que na realidade eu adorei muito, de falar sobre Sammy Bittencourt. Primeiro que é muito fácil falar dela, porque é uma pessoa muito querida dentro e fora do Ceará. É uma pessoa que inspira todas nós mulheres, todas nós que temos essa paixão e fizemos essa escolha por trabalhar no campo das artes. Eu, especialmente, que me dedico ao circo já há 10 anos, então, assim, quando eu comecei a visualizar o cenário do circo, a Sammy foi uma das primeiras mulheres que eu vi em cena, com uma atuação muito forte, com um trabalho muito importante, marcante, dentro desse pensamento dramatúrgico, né? Então,
Depois os nossos caminhos foram se aproximando e acabamos fazendo alguns trabalhos juntas, eu na produção, ela ainda como diretora ou como artista em circulações de espetáculo. Depois vieram as militâncias, as lutas pela Escola Municipal de Circo e projeto Circo de Todas as Artes, enfim. E aí a gente foi se aproximando no desenrolar desses anos, né? Até que uns 3, 4 anos atrás nós reunimos aí pensamentos e estamos com o projeto, com a mostra de palhaçaria feminina, da qual ela é uma das pensantes, né, mulheres pensantes e a curadora dessa mostra. Então, assim, a Sâmia é para todas nós mulheres que temos essa provocação, né, de pensar e de fazer refletir sobre o lugar que nós ocupamos na sociedade enquanto mulher, sobre o nosso papel, é uma grande inspiração, né? E para quem faz a escolha pelo campo das artes, ela é uma figura que atravessou aí várias linguagens, né? Passa pela dança, tem uma história no teatro e dentro do circo, não só como artista, mas também em outros lugares, como diretora dramatúrgica, pensando aí esses processos criativos e articulando também outros artistas, produtores, em função dessas propostas. Então, assim, só dizer que ela é uma mulher incrível, uma parceira fantástica e que eu amo muito essa pequena gigante que nós temos a honra, né, de nos encontrar, né, nessa passagem rápida, terrena, que nós estamos aqui. Beijo grande. Beijo. Tia, nessa época tu estava iniciando, como é que era? Iniciando o quê? Alguma coisa na palhaçaria, investigando Não, porque eu comecei de verdade na palhaçaria com Nada Nem Ninguém, né? Foi com Nada Nem Ninguém, né? Ninguém de 97. Ai, gente, quando ela fala essas datas, chega, eu me tremo todinha. Mas aí, pô, 97, eu tinha 6, eu tava da Olha, idade olha aí, do mulher, Samuel. para. Isso aí a gente não precisa fazer essa Eu contabilidade, também certo? acho. Deixa ela para lá. Conta isso, essa coisa. É porque, de certa forma, isso vem como olha o peso da informação. Onde é que eu tô agora, entendeu? Tipo, Sâmia Bittencourt, esses anos aí, tarará, tudinho de palhaçaria. Eu tava saindo das tetas da minha mãe na época. Opa! E aí, olha eu aqui. Tendo isso, esse papo assim, tete a tete, conhecendo a figura, se Mas liga? não era legal, não. Não era, não? Eu era palhaça sozinha. Então, não é Não fácil. era legal, não. Era legal. Eu queria hoje. E não era circo, né? Era teatro. A gente tinha que dizer que fazia teatro, porque não existia circo fora do circo. Então eu era muito chateada com isso, que a gente tinha que chamar de teatro. Porque não existia festival de circo. Então o Cláudio só escrevia nos festivais de teatro, porque não tinha circo. E a gente não é de circo mesmo, né? De lona, então era o ó. Aí eu falando o Acleilton era do Andanças já. E eu em 96 entrei no Andanças. E aí a gente ensaiava lá na Escola da Arte Andanças. E aí a gente chamou um dia o Cláudio para dar umas aulas de palhaçaria. Que o Cláudio tinha feito um curso com o pessoal do Teatro do Soleil. E era assim, um lugar bem desse palhaço europeu, né? Muito cri-cri, assim. Tem que ter a cara branca, tem que ter o nariz, tem que ter peruca de cabelo de verdade, tem que estar tudo coberto. Então a nada se fez nesse lugar. Entende? Não era um lugar que se eu soubesse eu quereria, mas era o que teria no momento. E aí foi assim, Nada Nem Ninguém foi criado assim dentro desse lugar que o Cláudio aprendeu. Inclusive, né, Samuel, o Cláudio, o Ivo, ele
deu oficina para muitas pessoas em Fortaleza, né, no Ceará, enfim, em vários lugares. E esse palhaço, essa estrutura de palhaço foi também o que a gente, Garajal, foi apresentada pra gente, né? A figura do Clau, por exemplo. Sim. Que foi através do Cláudio Magalhães que chegou com a gente e falou, ó, essa estrutura, né? Na verdade, eu comecei muito na pesquisa dessa figura cômica com o Oswaldo, né, que mora aqui, Oswaldo Barroso. E que a gente andou pelo interiorzão todo do Ceará pesquisando os reisados, né? Isso antes da palhaçaria. Antes da palhaçaria. Então, era um lugar que eu amava, mas eu não posso fazer, porque eu sou mulher. Você não pode fazer nem o Matheus nem a Catirina, quem faz é homem. É verdade. Então, porque aquela estética e aquela estrutura pra mim me interessava. Mas você não pode. Entendeu? Você não pode fazer, você não é homem. Então eu esqueci. Sim, deixei assim. Esquecer não esquece, né? Deixou guardado, ali. né? Pra quando puder eu usava assim, né? Mas o próprio Oswaldo, a Comédia do Boi, que foi um espetáculo que foi a estreia da Companhia Brincantes Boca Rica, eu fiz uma figura cômica. Eu fiz a Sua Alteza. Porque era o lugar que eu tinha me encantado mesmo, entendeu? Então eu já brincava com comicidade. E muito improviso, né? Então era muito bom, era muito bom. Mas enfim, aí eu cheguei na palhaçaria desse lugar, do clown. Desse palhaço europeu, né? Roubaram meu banco, não foi? Não, tá aqui. Eles não estão sendo utilizados no momento. Mas quando quiser, porque eu adoro sentar aqui, porque eu acho que eu gostei que aqui é a minha bodega, eu sou a dona da bodega. A tua bodega. Então, dessa bodega toda aqui. Aqui é minha bodega, gente. Eu vou tirar aqui Deixa eu só colocar pra você aqui, facilitar e aqui. enfim, uma coisa aqui. Olá, gente, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito lisonjeada com o convite do Grupo Garajal, que é tão importante para a nossa cena cultural na cidade e no estado. E eu fui chamada para falar de uma outra grande importância, que é a Sâmia Bittencourt. Então, é muita responsabilidade. Estou nervosa mas vamos conseguir. E logo que eu vi o convite, né, feito na figura da grande Rayane Furacão, Amor e Paixão, eu imediatamente me caguei um pouco, mas óbvio que eu não podia recusar esse convite. Porém, existe uma grande responsabilidade, um grande peso de falar em nome da rede de comicidade feminina do Ceará, que é tão diversa, que é tão divina e maravilhosa. E falar da Sâmia é bem difícil também, porque a Sâmia, ela é circense, ela é dançarina, ela é atriz, ela é mãe, ela é uma artista incrível, ela é professora, arte educadora e ela é outras coisas que eu com certeza não sei, eu me esqueci agora. Suando aqui o buço, gente. Não, gente, não tô acreditando nisso. Então, eu aqui na minha limitação vou falar só, como se fosse pouco, da Sâmia palhaça. A Sâmia tem uma trajetória na palhaçaria para mais de metro, né? Antes de eu pensar em palhaçaria, a Sâmia já estava lá fazendo e ela cresce junto com a história circense da cidade. Bem difícil de resumir. Então, eu vou ficar limitada a contar o que eu sinto e o que eu sei. Então, eu vou contar duas coisinhas para vocês que me marcaram, que me tocam. E uma dessas coisas foi uma história que a Sâmia contou numa oportunidade para muitas pessoas e eu estava junto e eu ouvi ela dizendo que teve um dia que ela estava
fazendo uma roda de palhaço na Praça do Ferreira. Ela estava de palhaça nada, se eu não me engano. E ela foi, fez e aconteceu, e foi super divertido, e juntou muita gente, e as pessoas riram bastante, se divertiram, e no final ela foi surpreendida por um cara que estava na plateia, e ele chegou todo brincalhão e tal, e foi lá meio que cumprimentá-la, mas de uma forma um pouco diferente, porque ele veio numa brincadeira assim, tipo, bilu bilu, pega no teu peru e tacou a mão entre as pernas da Sâmia. E naquele momento ele ficou surpreso de ver que aquela figura com quem ele tinha se identificado, que tinha feito ele rir tanto, né, que tinha mexido com ele, era uma mulher. E ele ficou, né, chocado, sem saber o que dizer, todo errado, abastado lá. E a Sâmia, por outro lado, tirou de letra e foi, brincou, e pegou no meu, posso pegar no teu e tal, e rainha. E isso me marcou porque isso é simbólico dentro do que a gente sabe e né, conversa sobre a história da palhaçaria, a história da comicidade, que ela é muito dominada pelo universo masculino, né? E a Sâmia veio, junto com outras mulheres, quebrar isso, né? Isso é muito importante. E é muito bonito olhar para a trajetória da Sâmia e ver como ela se transforma, evolui, carregando cada vez mais comicidade feminina, cada vez mais dramaturgia feminina no seu trabalho, né? E não só isso, né? A beleza que traz movimento, que traz militância, que sai puxando, sabe, a gente para existir, para aparecer, para se reunir. Uma outra coisa que eu queria falar, eu aprendi com a Sâmia em uma oficina de palhaçaria feminina lá na Vila das Artes, que quando a gente tá entre mulheres fazendo comicidade e apenas mulheres, sem querer ser restritiva no sentido de que mulher é quem se considera mulher, né? Se instaura uma energia, uma aura de muita grandeza, muita potência, muita delicadeza e muita suavidade ao mesmo tempo. Isso eu experimentei com ela naquela oficina, naquela primeira vez. E a rede de comicidade é justamente isso. A rede de comicidade feminina do Ceará, ela é esse movimento que é trazido pelo Cio das Cinco, pela Carol Holanda, pela Gielan, pela Sâmia e tantas outras mulheres que eu não vou conseguir lembrar todas aqui agora, que se reinventam dentro da comicidade e trazem consigo a energia da força e da delicadeza ao mesmo tempo. Queria te agradecer, Sâmia, por estar com a gente, por tantos ensinamentos, por força e delicadeza. Obrigada. O que a gente estava falando sobre a coisa da palhaçada, desse aspecto, né? E aí ela vem com essa história do cara que chega pensando que é palhaço e vem tacar a mão. E não deve ter sido a única vez, né? Não. Que aconteceram coisas desse tipo. Não. Palhaço dentro do circo, né? Na lona. E
dentro da lona a mulher faz outras coisas que não é palhaçaria, né? Várias tentaram, não vou dizer que nunca teve, né? Várias tentaram, mas é difícil. E esse lugar da palhaçaria clássica nos leva a não nos ter, né? Porque as temáticas, tudo, não tem nada a ver com a gente. Pelo contrário, é contra a gente, né? Então, não dá. E aí eu entendo, quando eu comecei eu era muito magrinha, eu tinha 42 quilos, então eu parecia um menino mesmo, com aquela peruca danada. Então essa brincadeira de macho, que é uma brincadeira de macho, de pegar na pinta do outro, é muito brincadeira de macho, entendeu? Mesmo, Então eu entendia que os caras faziam achando que eu era um menino. Era foda, né? Mas era um menino. Mas eu naquele estado, eu não me importo. Outras mulheres tinham lá e tinham metido a mão. Outras tinham corrido pra chorar, entendeu? Porque não é legal. Não é legal. E eu curto. Eu nem choraria, nem bateria. Eu curtiria como eu sempre curti. E pra mim é de boa, assim. Naquela situação em que você está em cena, ali, nessa situação. É nessa situação, incomoda, não. Você sabe. Não, nessa situação. Deixa bem claro. Não chega fazendo carro do leite na sopa. Que rapaz. No mínimo um grito bem dado, porque eu dou uns gritos assim. Oh, God! Levaria, né? Porque assim. Tem uma coisa que eu acho muito bacana falar, que foi a Isabel Gurgel que trouxe, quando ela, diretora do Teatro Zé de Alencar, que fez o Zona de Transição, que era esse encontro, tipo um festival, né? Só de palhaços. Né? Então foi o primeiro momento assim nessa cidade, fora o festival, acho que o festival veio depois, inclusive, o Festival de Circo do Ceará, né? Que tinham muitas oficinas de palhaços e a gente pôde pegar neles todos, e muitos homens, né? A maioria homem, e várias mulheres começaram a fazer. E aquilo foi me instigando mais em querer brincar com isso, porque não me interessava. O cara tava vendo que eu sou uma mulher e falava assim, porque o teu palhaço? Eu disse, não, gente, eu sou mulher. Por que não pode falar palhaça? E aí, eu acho que não só eu, foi criando isso com todas aquelas mulheres, e aí esse lugar do incômodo não tem jeito, ele vai criando esse afeto, né? Tu se incomoda, eu me incomodo, de repente a gente tá as duas incomodadas, e aí a rede de comunidade feminina nasceu desse lugar de incômodo, né? Já era um desejo muito também antigo da Dielan, porque também é desse lugar que ela queria fazer esse número cômico dela se mostrar dançando tchan e dela se colocar como mulher poderosa que ela é. E como era difícil, ela achava até que não tinha público para isso, entende? Então é muito difícil, né? E aí nessas conversas a gente foi se instigando, e aí chega a louca da Andréa Vasconcelos dando um aval, porque é isso, a gente também tá cansada de ficar também fazendo artista e produzindo. E aí chega a André para produzir. Aí né? E aí nasce a primeira mostra, né? Que foi um encontro lá no Teatro São José, que foi maravilha. Então foi disso, nasceu desse incômodo, né? E aí, minha gente, eu sou a Aline Campelo, Aldrey Rocha, e nós estamos hoje com a missão de falar um pouquinho sobre Sâmia Bittencourt, né? Essa amiga, né? Nossa amiga de longa data, né? Não tão longa assim, mas é longa, há muito tempo, já que a gente se conhece. A gente se conheceu em 2005, mais ou menos, né? 2005, na nossa turma de formação do IFCE. E a Sâmia, pra mim, sempre foi aquela figura assim, que sempre tinha uma palavra assim na turma quando todo mundo tava ali viajando, conversando alguma coisa, por exemplo, na montagem de alguma coisa e tal, nos grupos. Ela sempre, aquela pessoa, quando a gente estava viajando, ela sempre tinha aquela palavra mais justa, né? Para a gente fazer os fechamentos necessários, né, dos processos. E para mim ela sempre foi uma referência, na verdade, né? Desde o início mesmo, como palhaça, atriz, na dança também, na área da dança.
E acho que é isso, né? E é bem legal, né? Assim, falar da Sâmia poxa, a gente só fala de coisas que a gente aprendeu, né? É muito bom ver a Sâmia, por exemplo, em cena, que com gestos sutis, assim, ela consegue cativar a plateia, assim, plateias grandes, né? E como é interessante isso, como é mágico isso que ela faz, né? Não sei, posso estar falando assim, mas eu vejo poucas pessoas conseguir o que a Sâmia consegue, né? E assim, ainda na nossa turma, que a gente é da turma do Majestic, né? Do espetáculo Majestic, lembro demais quando a gente se juntava lá na casa dela depois da aula, a gente só se juntava para fazer nada, né? Só para ficar rindo. Rindo. Gente, vocês conhecem, né? Sâmia Bittencourt só acha graça. Não, minha gente, não. E isso quando não tinha as festas do banheiro, que era melhor. Aí assim, e era muito massa, né? Juntava todo mundo na casa dela, por mais que fosse... Comer o feijão, o feijão verde, aquele caldo também que ela faz. Então assim, olha só, Maria, estamos com fome, além né? de tudo, cozinha bem, viu? Bichinha pra cozinhar bem, viu? Eita! Exatamente. Mas é bom demais. Boas lembranças. Com certeza. E assim, é massa, né? Porque a gente conversando com ela, a gente já tá aprendendo, né? Assim, mas tô te chamando de véia não, viu? É só porque é conhecimento demais mesmo. E é legal porque a gente começa a lembrar, falando assim, a gente começa a lembrar também das viagens, né? De coisas que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Em Campinas, né? Lá com o pessoal. Ou viagem doida, mas é muito legal, assim. Participar disso, né? É bom ver também a Sâmia que, nossa, ela ensina muita coisa pra gente aprendendo também. E, nossa, muito legal, assim. Eu acho que mostra pra gente que todo artista está em processo, né? E a Sâmia realmente não tem como não lembrar das nossas aulas de FCS sem lembrar realmente dessas festas, desses momentos, né? Que nós só lembra das bagaceiras, tá vendo? Não, mas peraí, calma. Os momentos bons, né? Também não foi só por conta de festa, não. Mas os momentos que nós passamos, né, juntos dentro da faculdade, né? E a Sâmia, assim, ela é uma das profissionais mais competentes que eu conheço. Eu não estou falando só a nível estadual, aqui em estado do Ceará. Ela é uma das profissionais mais competentes que eu conheço. Faz tudo de forma, sabe, organizada. Nossa, a Sâmia, ela e tanto como artista mesmo em cena, são os movimentos, nossa, a gente aprende muito. E não foi à toa, né? Que a gente convidou a Sâmia para dirigir um dos nossos espetáculos, que é o Guerra de Cupcake, que dentro do processo, né, a gente ainda não estava bem fechado. O Audrey até disse que no caso que a gente não gostaria de seguir uma linha da palhaçaria no espetáculo. Não, talvez se fosse eu mais, né? Mas enfim, a gente estava com essa discussão de talvez não fazer palhaço, seguir outros caminhos. E aí a Sâmia, quando viu o primeiro ensaio, algumas ações que a gente fez, algumas coisas que a gente estava pensando, ela disse: minha gente, isso é palhaço, gente, não dá pra fugir não. É verdade, então, é verdade isso. Pois é. A gente pensou em sim fazer palhaço e tudo, mas de repente a gente não vamos fazer e tal. Só que não teve como, não teve jeito, né? E o olhar dela, esse olhar sensível dela, foi muito importante também para a construção e botar a gente na linha no espetáculo, que a gente já tinha criado muita coisa, mas que tava aquele turbilhão de ideias e ela bota a gente na linha. Então, assim, é um olhar sensível, né? É um olhar que ele consegue ver exatamente o que está precisando naquele momento, assim. E como a Aline disse, né? A fala da Sâmia lá atrás da nossa turma, a gente tava meio que começando, né, Aline, assim, ali, mas a gente sentia na fala da Sâmia que era, digamos, a última fala, entendeu? É a certeira, né? É a última fala. Falou, aí a gente já entendia, assim. E é bem bom, assim. É bom lembrar disso, né? E eu pensando aqui, né? Nossa, a gente fala de referência e tudo, mas como ela é sim uma referência pra mim, porque segundo até o Fernando Lira, né, um dos nossos mestres também fala assim: Aline, você dizer que não era engraçada e tal. E eu realmente não achava que iria fazer palhaçaria de jeito nenhum, né? E aí eu fico me lembrando assim o quanto a Sâmia é uma referência na palhaçaria pra mim, que nessa época da Guerra de Cupcake eu tava praticamente começando, só tinha o quê? 1 ano e pouquinho, né? Na palhaçaria e tudo, acho que é mais ou menos isso.
E eu, olha, pensa, eu ralei, ainda se rala todos os dias, né? Mas olha, para encontrar, para fazer, nossa, é difícil, né? E ela deu esse empurrãozinho junto com o Palhaço Orelha também, que foi nosso grande professor, né? E aí tava sempre nas apresentações iniciais de temporada, né? Inicial, ele tava lá e tudo. E foi um grande termômetro pra gente também. E eu acho que é isso, né? Sami, obrigada por ser essa pessoa, essa referência, essa amiga, sabe? Pra gente, e você é uma das pessoas que eu quero para o resto da minha vida, né? Tanto profissionalmente como na parte pessoal também. Então, beijo. Que aí depois tu vem com a Pirrita, mas 300 aninhos depois, né? Muitos aninhos depois. Porque a Nada ainda existe, né? Sim. Mas aí a Pirrita chegou com a mulher mais forte do mundo. Na verdade, a Pirrita é essa figura que eu sempre nas performances, fazer evento, era essa figura que vinha, né? Que é a Nada sem ser a Nada, né? Que eu acho que é bem desse lugar mesmo. E aí teve um dia que eu vou assumir essa bichinha que só vai assim pros eventos, porra, agora eu vou assumir essa bichinha. E aí eu comecei a brincar. Tinha uma banda aqui chamada... Esqueci o nome. Pensei que era o nome, era esse, achei que Como era? Esqueci o nome. Da Soledad. Ah, sim. Do circo dos Beatles. O circo dos Beatles. E aí eu fui fazer uma vez, que tinha isso, né, de performances circenses no circo dos Beatles. E eu fui fazer uma vez e fui fazer meio que essa maestra. E aí surgiu a coisa de eu ser maestra, né? Brincar com essa coisa da maestra e tal. E aí, na Mulher Mais Forte do Mundo não tem isso, mas tem esse lugar, né? Dessa, que fala, né? Que dialoga direto com o público, né? Porque a Nada fala, mas é daquele lugar dela, né? Do apito, então é muito delicada a conversa, né? E eu queria pegar essa coisa da mulher, né? Fica muito batendo no juízo, e eu queria pegar... Eu fiquei pensando assim, eu quero fazer um número que é feito por homens, em sua maioria, no circo, né? Na lona. Eu quero fazer. E aí eu fui vendo umas coisas, e eu assim, cara, tem essa coisa da virtuose e da força. Rapaz, eu vou pesquisar aqui mulheres fortes. E aí cai na minha mão a Sanduína, que era essa mulher austríaca, de quase 2 metros de altura, assim, tudo a ver comigo. E que ela ganhou altos prêmios, ela era de família circense, ela acabou saindo e promovendo esse lugar dela da força, que ela botava 4 caras em cima dela, né, e tal, tem umas fotos ótimas. E aí eu falei assim, cara, é isso. Porque é muito interessante esse jogo dela grande, eu pequena, e eu anuncio ela e quem chega sou eu, né? Então isso é muito legal, assim. E aí eu comecei a brincar com você. Oi, gente. Oi, gente. Ela era a minha ajudante da Mulher Mais Forte do Mundo, porque eu pensei em fazer, assim, cara, como é que eu vou testar a minha força? Porque eu sou portora, né? Então eu já faço portagem, mas tem que ter uma pessoa que esteja comigo. Aí eu, Angélica, gata, vem cá e tal. E a gente apresentou no palco aberto. No palco aberto das mulheres. Das mulheres, foi mesmo. Mas essa coisa do nosso envio, a Angélica no Maracanãú, várias outras questões de logística de nós mães, né, que atrapalhou um pouco. Aí eu falei assim, rapaz, eu tô pensando num solo. Eu vou botar um desafio pra mim, então, de pegar as pessoas do público. Porque o que é mais louco na virtuosa é de pegar uma pessoa que já tá ali com você, é de pegar quem você não conhece, né? De como é que você vai portar as pessoas que não têm noção do corpo pra fazer aquela técnica, né? E aí foi assim que surgiu a Mulher Mais Forte do Mundo. Antigamente chamava de Sanduína, que é o nome da Kate Broder, essa austríaca, mas eu não quis, né, pegar o nome dela e tal, não sei, não gosto muito de pegar o nome dos outros, não. E aí eu deixei só a Mulher Mais Forte do Mundo.
das entrelinhas, Samuel. Essa vivência de ter a nada e de agora vivenciar a mulher mais forte do mundo, assim, como é que é pra tu? Porque, por exemplo, assim, quando eu comecei o Carajal, foi a pipoca, e não que ainda tem, é muito parecido esse lugar, né? E quando eu vim trabalhar a Lupita, eu não tinha uma dimensão que ela era uma palhaça, ou homofono, eu não sei, que se propunha a jogar como, mas eu não sabia, se liga? Até que tal hora as pessoas começaram a perguntar, tá, meu nome é tua palhaça mesmo? Como é pipoca? É Lupita? É... E aí eu falava, não sei, eu acho que pode dizer que era a mesma coisa, mas não era, e era, enfim. Então eu fiquei em várias questões sobre isso durante um tempo, e talvez agora eu esteja tentando desatar os nós. Mas tu que também, nesse período que eu vi que começou com essa parte da pirrita e tudo, como é que é pra tu? Como é que tu define? Assim? Pois é, eu acho que são as experiências mesmo e a gente tem que passar por isso, sabe? Eu acho super tranquilo. Quem me batizou de pirrita foi o Biribinha. Eu fui fazer um curso com ele em João Pessoa. E aí ele falou, você não é nada, você é a pirrita, porque você é alguém. Ele brincou assim, você não é... Você tá me mostrando que você é muita coisa, eu não gosto desse nome nada. Né? Você é a pirrita. E o nome nada veio com uma coisa muito específica de uma situação que a gente vivia de palhaço, fazendo palhaçada na Praça José de Alencar com os meninos de rua, entendeu? Não foi pensado assim, foi por essa coisa muito específica. E eu adorei pirrita. Aí eu não vou citar nomes, mas um palhaço muito conhecido, tradicional, assim, falou assim, não pode. Tem que ter o nome só de um palhaço. Você é só um palhaço. Aí eu digo, pouco importa. Eu sou o que eu quero ser, agora pronto. Eu fiz a nada que é incrível. Eu tentei aposentar e não consigo. O povo pede ela, entende? Eu não vou aposentar, vou deixar de ganhar dinheiro. Né? Eu faço a nada com o maior prazer. Já quis deixar, mas não dá. Eu não te deixo. Aí eu vou abrir mão de outra coisa que tá nascendo agora? Não, cara, não é isso. É a minha vivência. A nada era o que eu podia. A pirrita é naquele momento que eu já podia. Isso aqui eu já experimentei, vamos experimentar. E eu pego e vejo assim, sou eu nas duas. Não é um personagem, não tô criando um gestual. É meu gestual, é incrível ver. Eu fico vendo as duas e digo, gente, que loucura, né? Eu vi essa foto no Instagram e me veio uma lembrança linda, uma memória linda, que eu posso estar enganada. Mas eu vejo uma potência muito grande nessa foto. Deixa eu mostrar aqui. Pessoal, né? A lá blogueirinha. Essa foto. Foi uma apresentação da pirrita, da mulher mais forte do mundo, não. Mas foi um evento que o Samuel tava contigo pra cima e pra baixo. Aí que a gente vê que tu já tá com a maquiagem já do suor da vida, com o Samuel no braço. Onde é que ela trabalhou pra desgraça nessa foto? Da desgraça. Assim, só assim foi. Na verdade, vou te mostrar a continuidade dessa foto. Mostra. Na verdade, isso foi na escola do Samuel, o carnaval na escola do Samuel. Olha aí o carnaval quando chegou na vida dela aí, ó. Como é que Porque né, a escola que é uma associação, né, a Waldorf é uma associação que os pais e as mães que constroem, né? E aí a professora me chamou para maquiar, mas de um lugar bem tranquilo, que a sede aqui no bairro de Fátima é só jardim maternal. Então é muito delicado, né? São picotinhos, não pode... Queriam que eu fosse de palhaço, de calma, porque é delicado, pode criar, né? Assustar as criancinhas. E aí eu vou e me maqueio com elas. E elas me maqueiam, por isso que a maquiagem é bem assim, bem legal. E aí foi o nosso carnaval. E aí o pai do Samuel dava aula
ele toca piano na escola, nas aulas de corpo. E aí ele também ia tocar no carnaval. E aí a gente foi assim pro carnaval. Legal. Pronto, mostra pro povo, agora mostra pra mim. Vixe, que lindo! Sabe qual foi a minha confusão com essa foto? É porque eu tenho na memória uma apresentação que a gente fez lá na Praça do Passeio Público. Foi. Que eu apresentei com o Jason. Foi. E tu tava com o Samuel. Se eu não me engano, Samuel amarrado aqui naqueles cangurus que você amarra aqui. Sling. E aí eu fiquei com isso, assim, na cabeça de lindeza de imagem, sabe? O Samuel, mesmo sendo pequenininho, a Samia também não é muito grande, então ficava quase a mesma coisa, né? Aí eu pensei, pronto, tá aí. A minha memória é desse dia, olha como não tem nada a ver a foto. Nada a ver. Conexão de planeta. Oh, meu Deus! Aqui já é Pirrita. Foi Pirrita. Aí já era esse movimento da apresentadora, né? E aqui eu faço a mulher mais forte do mundo nessa brincadeira. Depois ele sai porque ele tinha gravatinha, ele era a minha gravata, né? Meu Deus! E aí eu tiro ele aqui tinha 1 ano. E aí eu faço, eu acho que era 1 ano. E aí eu faço, não tinha esse nome, a mulher mais forte do mundo, né? Mas eu fazia essa figura mais forte, forte. Não tinha esse nome, nem tinha nada, né? Era brincando com essa coisa forte. Foi isso. É legal como as memórias se misturam, mas fica a coisa da sensação, né? Não, de e ver é essa isso, imagem, né? assim, sentir isso. O Samuel sempre comigo, né? Ele nasceu e ele com 3 meses ele já foi fazer a contação de história na Bienal do Livro, sabe? Sempre comigo. Eu sou mãe solo, então não tem como, né? Ele sempre tá comigo, não adianta. Já fez muita marmota. Já foi proibido, inclusive, de ficar no palco, porque se metia muito. Ai, meu Deus. Que era Devoração, né? Do Andança, um espetáculo de dança pesado. E ele decorou todas as músicas, né? E as falas. Então ele tava lá sentado, de repente ele soltava a frase antes do bailarino, entendeu? E aí a Baga foi dizendo, não quero mais, volta esse meu camarim. Oi! Me convidaram para falar da Sâmia. A vontade foi de dizer, senta que lá vem conversa. Porque assim, a Sâmia tá na minha vida de uma forma mais presente tem uns 2, 3 anos. Mas a Sâmia faz parte da minha vida já tem pra lá de 1 década. Na verdade, eu acho que é muito difícil, quase impossível, fazer circo na cidade de Fortaleza e não conhecer a Sâmia, né? Eu acho que é quase impossível isso acontecer. Então, assim, quando eu falo da Sâmia, eu penso na minha trajetória enquanto artista. Eu não consigo desvincular a figura da Sâmia dessa referência que foi durante todo o tempo, né? Desde que eu comecei a me entender nesse lugar de ser uma mulher artista. Eu não lembro muito bem o ano. Eu estava começando a me interessar pelas artes do circo e eu fui assistir os Reis Preguiçosos na Praia do Futuro. E eu estava com um amigo também, que era malabarista, e ele me aponta a Sâmia e diz assim, tá vendo aquela mulher? Se tu quer fazer circo aqui, tu precisa chegar nela. Aí eu olhei pra ele e falei, quem é? Aí ele falou, é a Sâmia Bittencourt. Aí eu não tinha ouvido falar dela ainda, eu tava chegando ainda nesse universo, né? E eu falei, nossa, tá bom, obrigada pela referência. Tudo bem, se perdeu um pouco isso, e alguns anos depois, eu já estava fazendo aula de circo ali no Teatro das Marias, quando eu fiquei sabendo que ia ter um espetáculo sobre circo no Alpendre. Aí eu, lógico, que irei. Quando eu chego para assistir, eu me deparo com a Clê, né? E com o espetáculo Herêndira. Gente, toda vez que eu falo desse trabalho, não sei, eu me arrepio. Na real é essa. É isso que acontece, porque foi muito entendimento de uma lapada só.
eu tava começando a fazer aula de circo e tava começando a entender esse universo, tava começando a entender o que é que eu podia fazer com aquela técnica, o que é que eu posso fazer com tudo isso, com essa cambalhota, essa estrela. Então eu tava tentando entender como eu podia me aprofundar, o que é que podia vir de mais literalmente artístico e criativo daquele lugar, né, técnico que eu passeava. E quando eu assisti Erendira, foi tipo não sei, foi um boom, foi um Big Bang na minha cabeça. Porque eu assisti um espetáculo extremamente poético, com uma estética totalmente diferente da que eu costumava ver sobre circo, em circo, com circo. Então eu vi aquilo e eu falei, nossa, elas inventaram a roda. Eu pensei isso na hora, porque eu não tinha acesso, eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto aquela forma de fazer circo, que vinha imbricado dessa multidisciplinariedade, acho que não é nem essa palavra, mas essas várias técnicas e características que o circo traz, da música, da dança, né? O circo é muito múltiplo. E a Samia conseguiu trazer isso no Erendira com uma poesia que pra mim tudo aquilo era um grande universo novo. Eu não via aquele lugar nos outros espetáculos que eu costumava assistir. Então eu saí tomada do espetáculo. Então aquilo foi um marco na minha vida, é um marco na minha vida assistir Erendira. Então ele abriu um horizonte pra mim que eu disse, nossa, se pode muito mais, hein, com essas técnicas, podemos muito mais, no sentido de aprofundar o próprio fazer técnico e também esse diálogo, né, com a dramaturgia e tudo isso. Então, bom, foi isso. Foi uma aula, né? E depois disso eu nunca mais esqueci quem é a Samia e nunca mais esqueci quem é a Clê. E comecei a acompanhar as meninas, né? Eu faço parte de uma companhia também, Companhia Itinerante Malabares. E eu ficava acompanhando as meninas e o fazer delas, né? E aquilo me encantava muito. Até que um dia eu fui premiada com um edital. E foi meu primeiro edital. Então eu tava muito feliz porque eu ia ter dinheiro e ia poder contratar pessoas para trabalhar junto. Eu tava muito emocionada. E quando eu falei em direção, eu não consegui pensar outra pessoa. Apesar de ter acesso a pessoas incríveis na cidade, me deu um desejo profundo de trabalhar com a Samia. Eu falei, gente, eu quero trabalhar com ela. Eu queria começar a investigar a comicidade. E ela traz esse fazer poético, principalmente quando se fala de acrobacia, que é incrível. Então eu queria muito essa proximidade com ela, esse entendimento desse fazer artístico, né? Que é, putz, incrível. Então eu tive essa oportunidade de convidar a Samia para ser diretora do Ora Bolas, que muito me orgulha. É um trabalho que tanto eu como ela temos muito afeto. E foi muito bom ver a satisfação dela quando o resultado chegou assim ao seu produto, não vou dizer final, mas arrematado, né? E a Samia foi uma diretora muito generosa, entende? Ela nos chamou muito pro lado da autonomia, o que me encanta muito. Ela estava sempre disposta a melhorar as nossas ideias, né? Ela queria da gente, o que é que vocês me trazem? O que é que vocês têm pra me dar? E com isso a gente vai lapidando. Ela sempre foi muito generosa, sempre respeitou muito o nosso processo de descoberta. Ela ficava sempre, eu tô aqui, deixo vocês um pouco, ao mesmo tempo muito presente em todas as decisões de figurino, de sonoplastia. Então ela foi uma parceiraça. E depois desse trabalho eu disse, não saio mais da sua vida, senhora. Me sentei lá, puxei o banquinho, me sentei e disse, aqui estou. Foi bem isso, porque depois disso realmente eu fiquei cada vez mais próxima da Samia. Começou a nascer uma amizade, porque na verdade temos várias coisas em comuns e pensamentos, né, sobre a vida e formas de querer existir e de existir. Então ela se tornou uma grande amiga, ela foi um presente, na verdade, e num momento de muita redescoberta do meu fazer artístico, num momento de um mergulho mais profundo, né, de sair dos lugares que eu caminhava para ir para lugares outros. E a Samia foi uma incrível direcionadora desses caminhos outros que eu mesmo podia descobrir. Ela não me indicou um caminho, ela só me ajudou a encontrar ferramentas de como descobrir caminhos. Eu acho que é bem isso. E aí agora ela sendo diretora do meu solo, que é o Circo de uma Mulher Só, ela faz muito isso comigo. Ela faz muito esse lugar do Mai, é você. O que é que você quer trazer, né? Como é que você quer fazer isso? E ela me gera diálogos e lugares que são incríveis, né? Ela e toda a Clê. Mas é porque a diretora do trabalho é ela, então eu troco muito mais com ela sobre isso. E ela, mais uma vez, essa diretora generosa e que me dá muita autonomia. Ó, não, tipo, fica lá na tua,
viaja nas tuas ideias e me traz, porque como ela sempre me fala, toda ideia é muito boa. Basta que você acredite nela. Então a Sami, ela faz parte de um processo de cada vez mais crença no meu trabalho, de cada vez mais aprofundamento no meu trabalho, né? Que eu possa cada vez me dar essa permissão de ser, de estar. Ela me fortalece muito nesse lugar. Então ela me fortalece muito quanto mulher também, obviamente. Bem como eu acredito que todas as meninas da CLE, a gente caminha muito juntas, né? Então é isso. Eu tenho muita admiração pela Sami, por toda a caminhada dela, uma artista aí multi. Então ela me inspira muito nisso, porque eu também curto muito passear por várias linguagens e beber um pouco de tudo, né? Entender como eu quero me expressar disso. E nesse lugar ela também vem como uma referência. Então é isso. Eu não consigo falar da Sami sem falar da minha caminhada, porque ela é uma grande referência quando eu caminho, quando eu digo vou caminhar, e precisamos todos de referência, né? De, poxa, às vezes você não sabe nem pra onde ir. Então, ela é uma referência que deu certo, que dá certo e que vai continuar dando certo. E eu acho que é assim, falando enquanto mulher, a gente precisa muito, cada vez mais, encher esse mundo de referências, porque temos muitas mulheres maravilhosas sobre esse planeta Terra e elas muitas vezes são apagadas, né? Então a gente tá num processo lindo de cada vez mais reverenciar e reconhecer essas mulheres, essas potências, essas referências, e que isso se multiplique cada vez mais. E é isso, gente. Por a Sami eu tenho muito amor, muito afeto, muito carinho e uma tremenda gratidão. Uma tremenda gratidão a ela, ao universo, por ter colocado ela, né, na minha estrada. E junto com ela, todo mundo que ela agrega, né? Todo o universo que ela agrega de conhecimento, de entendimento, de relações. Porque eu ganhei a Clê também, porque eu ganhei o Samuel também, que é um príncipe que eu amo. Então é isso, né? Muito grata a ela e a todo o universo que ela me traz. Samichona, amor! Pai que é tua. Muito feliz de estar aqui, uma honra. Uma honra poder estar aqui falando sobre a Sami. Uma honra. Que eu vou terminar meu discurso com isso. E um peixe. Por isso, quando eu falei da coisa, porque as minhas do Garajá, ela, é aquela que você falou de homenagem, não sei o que, eu digo, ela, assim, olha, que coisa estranha, tá aí, ó. Foi climão, fez o climão. Ela me escondendo, bicha. Falha, a Mayara falou assim, tão estranho. Olha, eu já entendi. Olha, tem aqui no meu bar. E aqui fiquei, né? Deixa eu preparar né? O banquinho perfeitinho. Que para é isso, uma surpresa. Mais ou menos. Mais ou menos, não sei. Digamos que seja uma lembrança. Uma lembrancinha pensada e feita com bastante carinho. Pra ficar guardado esse dia. Que pra gente, pelo menos, está sendo muito especial. Esse momento de 4 gerações de mulheres palhaças num papo tão gostoso. Samuel é um quadro. Tu gosta de quadros sonoros? Gosta, filho? Ai, gente, gosta que emoção. De destruir assim a embalagem sem contribuir. Ele tinha uma tesoura nesse instante. Samuel, cadê a tua tesoura? Samuel, a tesoura. Tesoura. Não. Ai, tá aqui. Ai, pega aí, que eu sou a câmera, não posso estar. É uma brincadeira, dá certo filma aqui. Ele é desse. Faz assim, vira e corta. Ela vai mostrar aqui a palhaçada que o menino Olha fez aí, comigo, minha pessoal. gente, o que é isso? Ele prendeu. Passa, pessoal. Como é que Uma linha, minha gente. Vem aqui assim, olha. Só você Como é sabe que pega a mesmo. tesoura? Como é? Que Não tem como pegar a Tem que cortar tesoura. bem aqui, mulher. Traz o quadro pra cá. Corta a linha. Tem sim. Mas não podia cortar, já Pronto. disse. Aí ficamos com medo. Gente, Samuel é um barato. Tu acha? Pregando peça em todo mundo. Olha como tu é. Eu mesmo não. Agora a gente vai. Não tem problema. A parte mais importante. Não, gente. Não, gente. Que lindo. Olha, lindo. Tô, né? Olha, meu Deus. Olha o bicho aí. Foi
ela também que fez? Foi. A Milene? Foi ela. Aí a gente divulga o trabalho da colega. A outra vai ter na mão pra tirar a gente. Eu tô Mentira! porque eu fico ansiosa. Deixa. Ai, que lindo. Foi nossa queridíssima Milene. Olha aí, tá lindo. Ai, tá linda. Arrasou, Milene. E a mulher mais forte do mundo. Ela é. Ai, menino. Eu ia caindo agora no pouco. Que coisa linda. Ai, adorei. É isso. Adorei. A gente não pode dar abraço, mas sinta-se abraçada e extremamente agradecida. Não só por esse momento, mas pela sua história. Todinha. Por ter recebido a gente também nessa bagunça. Com certeza. Tá dormindo, fazendo as coisas de futuro, mas tá aqui. Cansada, né? Tá cansada. E recebeu a gente também. Obrigada, filho Samia. Eu que agradeço demais. Eu não sei nem como é que agradece. Continua, minha filha, só continua. Esse ano eu estou muito feliz, porque a gente, né, fica sempre nessa... Dizer como é difícil ser artista, não que não seja. É muito difícil ser artista, mas é engraçado, eu tava falando assim, que... Pode dizer, né, que merda. Pode. É a melhor merda, né? Que merda esse presidente, que merda dessa pandemia, mas precisava de uma pandemia e de um presidente nojento desse ser cutucado para soltar um auxílio emergencial que me garantiu um ano inteiro com o meu aluguel, com as minhas contas, sem eu pensar. Então foi o primeiro ano que eu fiquei como artista sem pensar em dinheiro. O dinheiro estava na conta. E não é o mérito dele, por favor. É uma luta nossa. Sim. Né? E agora, continuando com a pandemia, a gente... eu consegui, pelo menos daqui para abril, por conta da lei Audibon, ficar tranquila durante 4 meses, né? Trabalhando, fazendo tudo que eu amo fazer, que é isso, sem pensar se o dinheiro vai cair ou não, se eu vou ter que atrasar o aluguel. Então é muito difícil, mas também os méritos chegam. Sim. Né? O descanso, o alívio, assim, de pelo menos uns 4 meses. Vem, depois não sei, né? Mas até então eu tô muito feliz que eu ficar esses meses enlouquecida, fazendo vários projetos que todos nós estamos nesse lugar, mostrando para essas pessoas ridículas, burocratas, que o artista não está aqui só para ganhar dinheiro, ele está aqui porque ele trabalha, e trabalha muito, né? Que eles ficam dando dinheiro com medo, achando que a gente é bando de vagabundo, que não sabe gastar, investir o dinheiro, né? Então isso é muito importante dizer. E vamos comemorar tudo isso. Vamos sim. Deixa eu agradecer também, mulher, assim, por tudo e por a gente estar podendo fazer esse encontro contigo, porque esse é o segundo, né? O primeiro encontro de palhaçaria a gente fez e por todas essas questões artísticas a gente não conseguiu realizar e a gente está conseguindo fazer agora, justamente com o reforço dessa lei emergencial, a gente está conseguindo fazer o segundo encontro e entrando num lugar que a gente também queria, que infelizmente não na rua, como a gente queria, né? Fazendo lá os cortejos, apresentando na rua, do jeito que a gente gosta, sabe? Mas de estar acontecendo já é muito importante, de a gente estar trazendo isso, essas questões à tona, de estar podendo falar contigo, que mais do que um homenageado, assim, né, é por toda a importância para a nossa história, que, como a Angélica falou, tem várias gerações de palhaças e todas elas muito inspiradas em você, assim, e não no sentido clichê da palavra, mas porque para nós mulheres esse sentido de referência é muito forte, né? A gente não tem, a gente é sempre não pode, né? A gente nunca pode nada. E quando a gente se referencia, se reforça nessas figuras de mulheres fortes, importantes como você, e a gente poder estar falando isso aqui, é muito gratificante, assim, eu fico, não tô mais como chorar, Tudo bom, gente? É isso, gente. É sobre isso, sabe? É sobre isso. Com certeza. E a importância é essa, né? Eu sou só o Samuel ali, ó. Samuel! Como é que vira aqui? Eu não sei se é coisa aqui.